Queria aqui, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, falar de uma audiência pública realizada hoje aqui no Senado Federal, na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação Informática, onde tivemos um amplo debate e discussão a respeito dos 15 anos da Lei Geral de Telecomunicações, a agenda regulatória para o período de 2013-2014, envolvendo as telecomunicações, a internet e a nova estrutura da Anatel para melhor fiscalizar os serviços das operadoras. Estivemos lá com o presidente da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, o senhor João Batista de Rezende. O presidente da Anatel mostrou dados da expansão do acesso aos serviços com o processo de convergência das diversas mídias. Hoje, conforme a Anatel, temos 44 milhões de usuários do serviço de telefônico fixo comutado, 260 milhões de usuários do serviço móvel pessoal, 4 milhões de consumidores do serviço móvel especializado, 17 milhões de usuários de TV por assinatura, 20 milhões de clientes banda larga e 72 milhões de usuários da banda larga móvel. No cenário atual, senhor presidente, de absoluta convergência das redes, o usuário tem a seu dispor serviços de voz, dados e imagens por meio de um pacote de serviços que pode ser consumido em qualquer dispositivo. Motivo pelo qual se reveste de importância a banda larga, que atua como catalisadora das tecnologias de informação e comunicação. Na audiência pública, eu destaquei que a Anatel acabara de multar a operadora TIM em 9,6 milhões por má qualidade do serviço de telefonia celular prestado aos usuários, em processo que apurou suspeita de que aquela empresa estava a provocar a queda de chamadas de seus clientes. Apesar da multa, senhor presidente, a investigação da Anatel não conseguiu provar a suspeita de derrubada proposital de ligações por livre-arbítrio da operadora. Em nota, a agência diz que não foi possível concluir prática de tratamento discriminatório aos usuários do plano Infinity pré-pago. Todavia, senhor presidente, nos últimos anos, temos testemunhado várias situações em que empresas de telefonia foram condenadas a indenizar usuários por cobrança indevida, propaganda enganosa, interrupção, restrição ou suspensão à utilização dos serviços, má prestação dos serviços técnicos de concessionária de telefonia à área rural, má instalação de infraestrutura de sistema e outros malefícios. Senhor presidente, o mundo mudou, ficou mais informatizado, mais moderno e mais interligado. Estes efeitos tecnológicos estão mudando também. Comportamentos, atitudes, crenças e valores. Alguns para o bem, outros nem tanto. Mas em se tratando de telefonia e internet, a situação de insatisfação com os serviços de telefonia fixa ou móvel é tão grande, é tão crítica, que os institutos de defesa do consumidor contestam uma pesquisa da Anatel sobre satisfação dos clientes de serviços de comunicação. Setor que se destaca no ranking de reclamações de prestação de serviço em todo o país. Na contramão desta realidade, a pesquisa realizada pela Anatel com relação à satisfação do consumidor com a telefonia móvel, divulgada em abril deste ano, aponta índice positivo. Tal contradição levou a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, a Proteste, a questionar a metodologia empregada pela agência reguladora e fiscalizadora. Tem sentido não apenas na avaliação desta associação, mas, sobretudo, no julgamento dos milhões de usuários. Os resultados da pesquisa não refletem, nem de longe, o grau de insatisfação com a má prestação de serviços e queixas registradas nos organismos de defesa do consumidor.
A Proteste argumentou como mais da metade dos usuários de telefone celular pós-pago se mostrou indiferente, ou seja, nem satisfeito e nem insatisfeito. Em relação aos serviços, assim como 42% dos usuários de banda larga e 40% da telefonia fixa. A pesquisa avaliou ainda diversos níveis de percepção dos consumidores acerca dos serviços de telefonia celular, fixa e TV por assinatura e a banda larga associada a estes serviços. O resultado mostra que metade de usuários da telefonia fixa considera o serviço regular ou ruim. De acordo com a Proteste, a avaliação que refletiu melhor a realidade refere-se aos telefones públicos, os chamados orelhões. Neste caso, as entrevistas foram feitas pessoalmente, enquanto nos demais foram realizadas por meio de telefone. Na oportunidade da audiência pública hoje, recordei aos presentes que a Anatel havia multado novamente a concessionária Oi, agora no valor de 5,952 milhões. As multas estão publicadas no Diário Oficial da União, na edição de 28 de março de 2013, relativas à empresa incorporadas pela Oi. Como os meus colegas aqui sabem, venho denunciando insistentemente a má prestação do serviço desta operadora em meu estado de Roraima, que pelo seu isolamento geográfico, sofre com as posturas adotadas pelas operadoras e pela Oi, em especial. Em Roraima, o descompromisso e abuso ao consumidor são as marcas desta operadora, a ponto de a Anatel aplicar multa de 10 milhões à Oi pela venda casada de planos de internet com outro serviço de telefonia. A Oi, é claro, nega o abuso, mas os usuários continuam a sentir na pele, no bolso e na falta de acesso ao mundo digital. Uma análise feita pelo conselheiro Marcelo Bechara, disponível no site da Anatel, também confirma tal dissabor. Diz o conselheiro que os preços cobrados pela Oi para planos que se limitam à internet são mais caros que os praticados nos chamados combos, que combinam a internet com telefonia móvel, telefone fixo ou TV por assinatura. Para os senhores senadores terem ideia da situação, basta dizer que o Ministério Público Federal, em Roraima, ingressou na Justiça Federal com pedido para que fosse reconsiderada a decisão que indeferiu o pedido de liminar em uma ação civil pública ajuizada contra a Oi. Isto porque o Ministério Público constatou que a precariedade dos serviços de banda larga em Roraima deve-se exclusivamente a decisões empresariais da empresa. E uma vez assim sendo, o Ministério Público Federal pediu que a empresa seja obrigada a cumprir o prometido em propaganda feita em inserções na TV com oferta de assinatura do plano Oi Velox. Então, não é nova essa nossa luta para que os representantes das empresas de telefonia, respeitando os usuários, esclareçam suas deficiências na expansão do Plano Nacional de Banda Larga e demonstrem disposição de consertar o que se apresenta de ruim para a população consumidora. Como nós aqui sabemos, senhor presidente, e todos os usuários também devem saber, o Plano Nacional de Banda Larga visa proporcionar à população, no uso da internet, melhor preço, cobertura e velocidade. Condições básicas para sua aceitação e consumo. Em todo o país, em Roraima, a Oi não passa em nenhuma dessas condições do Plano Nacional de Banda Larga. Voltando à questão das multas aplicadas à Oi pela Anatel, lembrei na audiência de hoje que a Telemar Norte Leste, filial Amazonas, recebeu multa no valor de 2,62 milhões, enquanto a Telemar Norte Leste, filial no Rio de Janeiro, teve multa de 3,332 milhões. Ressaltei também que, em outro ato, a Anatel teria aplicado multa na UNAC, no valor de 64,89 mil
também por irregularidades, como o descumprimento de metas fixadas pela agência reguladora. Aos presentes na audiência, senhor presidente, que tratou da agenda regulatória para 2013 e 2014 e da nova estrutura a ser implantada à Anatel, aponta a difusão da banda larga como meio principal para o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação no país. A rigor, não vejo motivos para dúvidas sobre esta possibilidade, principalmente agora, com a oferta da banda larga 4G, em que as operadoras Claro, TIM, Vivo e Oi, que conquistaram os lotes nacionais, deveriam iniciar já em abril passado a oferta desta tecnologia, garantindo ainda internet e telefonia em áreas rurais. Prevejo, porém, e com forte apreensão, que os milhões de usuários brasileiros, e neste nicho estão os da região norte, especialmente os do meu estado de Roraima, terão dificuldades de usufruir com satisfação, em breve tempo e em igualdade de condições, esta tecnologia. Penso, senhor presidente, que ainda teremos de vir muitas vezes aqui nesta tribuna reclamar pelo direito pleno ao acesso, desenvolvimento, eficiência e convergência da banda larga, uma tecnologia que, conforme a própria agência, cresceu quase 500% nos últimos anos. No processo de estruturação e modernização do sistema, a Anatel prepara mudança no seu regimento interno. Uma dessas mudanças é de que a Superintendência de Fiscalização passe a contar com uma gerência geral e gerências regionais. Cada gerência regional passaria a ter uma coordenação de relações com os consumidores, além de uma coordenação de outorga e outra de fiscalização. São mudanças salutares e muito esperadas, que os milhões de consumidores de serviços de telefonia, de dispositivos móveis e fixos agradecem. Mas penso que não teremos outro caminho senão o de fiscalizar, cobrar, denunciar e pedir a aplicação de penalidade aos descumpridores da lei. Estes precisam, sem precedentes, conscientizar-se que uma nação com direitos não pode prescindir de empresas empreendedoras e agentes econômicos temeridade aos direitos do consumidor. Senhor presidente, eu queria aqui reforçar a importância desta audiência pública realizada hoje na Comissão de Ciência, Tecnologia, Informação e Inovação, o amplo debate ocorrido com o presidente da Anatel, onde foi possível para os senadores, inclusive o senador Sérgio Petecão estava presente nesta audiência pública, oportunidade em que os senadores têm para colocar as dificuldades da telefonia fixa, móvel, da internet banda larga em seus estados e no Brasil como um todo. Então, eu penso que atitudes dessas, momentos de reflexão, de discussão, de programas de tão importância para o nosso país, para a inclusão digital das populações, principalmente mais isoladas geograficamente, são de extrema relevância. Por isso, a nossa preocupação de destacar e de registrar aqui no plenário do Senado Federal a realização dessa audiência pública e as deficiências da Agência Nacional de Telecomunicação, assim também como a preocupação da Anatel em melhorar a sua infraestrutura, o seu regimento interno, visando essencialmente cobrar e fiscalizar essas empresas, essas operadoras, para que possam oferecer um serviço de melhor qualidade para a população brasileira. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Muito obrigada ao senador Inácio Arruda, querido amigo, por ter cedido o seu tempo. Muito obrigada.